Olá! No mundo jurídico, nem sempre o melhor argumento vence. Muitas vezes, o que decide é a estratégia. E é sobre uma ferramenta estratégica fundamental que a gente vai conversar hoje. Uma que mexe com o coração de muitos processos, a prova pericial. Então, a pergunta que guia a nossa análise é justamente essa. E olha, isso aqui não é coisa de filme não, é pura realidade técnica. Como é que uma única pergunta, se for feita do jeito certo, pode simplesmente decidir o rumo de uma disputa judicial super complexa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos imaginar o cenário. A maioria dos casos que envolvem alguma coisa técnica, pode ser financeira, de engenharia, administrativa, o que for, acaba mergulhada numa montanha de laudos e relatórios. E o problema é que, muitas vezes, esses documentos são tão densos, tão confusos, que eles criam uma espécie de névoa, sabe? Fica difícil para o juiz e para todo mundo entender o que de fato está acontecendo. Mas para cortar essa névoa toda, existe uma ferramenta, e ela é poderosa. É o que a gente chama de pergunta estratégica. E o nome dessa ferramenta são os quesitos técnicos. E, olha, não são perguntas quaisquer, não. Pensa neles como instrumentos de precisão cirúrgica. São questionamentos formais, feitos ali dentro do processo, com um objetivo muito claro: guiar o trabalho do perito e fazer com que a análise foque naquilo que realmente importa. E os objetivos aqui são vários, viu? Uma pergunta bem feita não quer só uma resposta. Ela vai muito além. Ela serve para esclarecer pontos que estão meio obscuros, para direcionar o jeito que o perito vai trabalhar, para expor falhas nos argumentos do outro lado e, o mais importante de tudo, para garantir que a discussão técnica seja justa. Ok, agora vamos para o ponto central da história. O jeito que essas perguntas são feitas não apenas influencia o resultado, ele praticamente cria o resultado, tanto do laudo do perito, quanto lá na frente da própria decisão do juiz. E essa frase aqui do nosso material de base, ela é a chave de tudo. O perito não sai investigando o que ele quer, não. O trabalho dele é responder tecnicamente ao que foi perguntado. Simples assim. Ou seja, a qualidade da resposta depende 100% da qualidade da pergunta. E aqui a gente vê o impacto disso na prática, né? De um lado, se as perguntas são mal feitas, vagas, o que a gente tem? Laudos superficiais, respostas que não dizem nada. Por outro lado, com perguntas estratégicas, o jogo vira. As respostas são objetivas, a prova técnica fica clara e o poder de convencer o juiz, esse aumenta demais. Então, o ponto crucial é exatamente este: a grande batalha pela verdade técnica, aquela que muitas vezes decide o processo inteiro, ela não acontece lá no dia do julgamento com todo mundo olhando. Não, ela acontece muito antes, de forma silenciosa, estratégica, bem aqui, na fase de elaborar os quesitos. Tá, mas então, como é que se constrói essa tal pergunta perfeita? Bom, não é por acaso, com certeza não é. Existe toda uma metodologia profissional bem rigorosa por trás disso. E aqui é fundamental entender uma coisa. Não é só pegar um modelo pronto na internet e usar. De jeito nenhum. Cada caso é um caso. Elaborar quesitos é uma atividade de altíssima complexidade. O material que a gente analisou até descreve isso como construir um projeto para a verdade. É como criar um roteiro, um mapa, para que o perito consiga chegar nos fatos de um jeito bem estruturado. E essa construção segue um processo bem claro, em 3 etapas. Primeiro, uma análise técnica profunda, um mergulho mesmo em todos os documentos do caso. Depois, vem o enquadramento legal, que é para garantir que tudo esteja alinhado com as leis, com as normas. E por fim, a construção das perguntas em si, usando uma linguagem super técnica e precisa. Então, o que faz uma pergunta ser realmente eficaz? Bom, ela tem que ser objetiva e fechada, para não dar margem para a resposta vaga. Ela precisa seguir uma sequência lógica, como se estivesse construindo um raciocínio, tijolo por tijolo. E o mais importante de tudo, o objetivo dela é produzir prova, um fato técnico concreto, e não só uma opinião qualquer. E é assim que a gente chega na conclusão de tudo isso, onde todas essas peças se encaixam e revelam o verdadeiro poder dessa estratégia. Tem um lema no material que a gente usou que resume a essência de tudo isso. É a técnica certa, a pergunta certa, a prova forte. É exatamente essa combinação, a metodologia correta, que leva a pergunta certa e que por fim resulta numa prova forte, decisiva. No fim das contas, o grande objetivo é esse, né? É usar uma ferramenta super técnica para transformar algo complexo em algo claro. É sobre garantir que a decisão do juiz não seja baseada em achismos ou interpretações, mas que seja guiada por fatos técnicos e objetivos.
E para fechar, tem uma última citação que amarra todo esse fluxo perfeitamente. A perícia esclarece. O quesito bem feito direciona. A decisão acontece. Ou seja, a perícia até pode esclarecer as coisas, mas é o quesito bem feito que aponta a direção. E quando isso acontece, a decisão vira quase uma consequência lógica de tudo o que foi provado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além do direito. Diante de qualquer problema, por mais complexo que seja, talvez a ferramenta mais poderosa não seja ter todas as respostas prontas, mas sim ter a habilidade de fazer aquela única pergunta, a pergunta certa, que consegue colocar tudo em foco.